E aí, criadores, tudo bem? Então, já tem uns 6 meses que vocês estão vendo tudo quanto é tipo sobre genética, não é? Pois é, vocês já estão enjoados de ouvir sobre genética, enfim. Só que é o seguinte, tem muitos criadores falando merda por aí. Tem muitos criadores falando coisas erradas, tá? Inclusive, alguns profissionais como veterinários, né? E outros aí falando coisas erradíssimas. São coisas que não existem. Então eu resolvi fazer essa aula bem simplificada aqui para que você compreenda como ocorre a manifestação genética no organismo da sua ave. Então fiquem com Deus, curtam esse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, tá? Deixa um joinha para nós aí e meu obrigado. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Patrick Pereira, dono do Criadouro Pereira, né? Sou licenciado em Ciências Biológicas, especializado em Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas, especializado em Educação Ambiental e especializado em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. Também tenho um curso de Observação de Pássaros, Birdwatching, né? E outros cursos mais. Mas esses são as minhas especializações da área de educação. Ah, Patrick, então papel é tudo? Não, papel não é tudo, né? Também conto com as minhas experiências, né? Então esses são os conteúdos que eu já lecionei. Ciências na EJA do Sistema Prisional segundo segmento, né? Educação de Jovens e Adultos. Biologia no ProMI, que é o Programa do Ensino Médio Inovador. Né? Agricultura e Zootecnia no Ensino Fundamental numa escola agrícola. Políticas e legislação ambiental e áreas protegidas na área de educação profissional e tecnológica. Trabalhei no técnico de meio ambiente, né, da CEDU. Química, física e ciências e biologia, no qual que eu trabalho atualmente no técnico agropecuário. Enfim, conhecendo a tal genética de Mendel, né, conhecendo de fato a tal genética de Mendel, porque os caras estão arrumando confusão, estão brigando aí. Tem muito criador falando asneiras, né? Inclusive profissionais, né? Veterinários. Tem um vídeo aí que o cara, né, nem quis argumentar comigo, né? Falou um monte de asneira. Então é o seguinte, eu estou trazendo para vocês de fato aqui como que acontece. Ninguém passa o que não tem. Ninguém passa o que não tem. Beleza? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso em relação à genética. Genética existe sim. Ninguém falou que a genética não existe, tá? Não existe um vídeo que eu vi até hoje que fala que genética não existe. Mas as pessoas estão compreendendo mal a genética, né? Então aqui, pessoal, né, eu conto com vocês que vocês continuem assistindo. É uma aula simplificada voltada para criadores de passariformes cadastrados no CISPAS e no IBAMA, né, para vocês entenderem de fato como que acontece, como que ocorrem essas manifestações genéticas no organismo. Então, genética é o ramo da biologia que estuda hereditariedade, né? O que é hereditariedade? É a transmissão das características dos pais para os filhos. Essas informações genéticas e fenótipos são transmitidas, são chamadas de hereditárias, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos nas imagens, né? Não tem como você receber aquilo que você não tem. Ah, mas peraí, né? A sua filha tem olho verde, cara. Nem você nem sua esposa tem olho verde. Mas os antepassados têm. A gente vai ver como é que funciona essa manifestação genética, ok? Então vamos lá. Esse é o grande cara, velho. Esse aqui é o pai da genética, Gregor Mendel, né? Nasceu em 1822 e morreu em 1884. Infelizmente, morreu sem saber que ele é o pai da genética, que ele estava certo. As pessoas batiam de frente com ele e falavam, você está errado, está errado. Né? Mas ele foi reconhecido apenas após a sua morte, muito tempo após a sua morte, infelizmente. Né? Nasceu na Áustria, filho de camponeses, né? Um cara bem humilde. Aos 21 anos foi para o Mosteiro de São Tomás, na Áustria, né, no qual dedicou a sua vida lá. De 1851 a 1853 estudou História Natural na Universidade de Viena. Em 56 começou suas experiências no jardim no mosteiro. Em 68 tornou abade do mosteiro. E em 84 morreu em relativa obscuridade. Morreu sem saber que estava certo, que ele tinha conseguido alcançar aquilo que era de mistério naquela época. Então, Mendel trabalhava com ervilhas, né? Ele tinha um objetivo. Por que trabalhar com ervilhas, né? Facilidade do cultivo, variedades facilmente identificadas,
alto índice de fertilidade e o ciclo de vida curto. Então ele conseguiu fazer várias experiências ali. Imagina você fazendo um trabalho de consanguinidade, tentando chegar lá no topo, o mais próximo à primeira ave. Quantos anos você não vai levar para poder conseguir isso daí? Né? A gente tem que levar em consideração isso daí. Então, olha só, aqui ele conseguia fazer muito rápido seus testes, e aí, como a gente percebeu que ele viveu praticamente pouco, ele estudou muito, né? Nesse meio tempo, pesquisando, né? E aproveitando o que tinha de melhor aí no ciclo curto. Né? Essa é uma flor de ervilha, vocês podem ver, ele usava através da flor, que é o sistema reprodutor das plantas, né? No caso dessa planta, no qual ele conseguia fazer a reprodução sexuada, ok? Aí amendoim e as ervilhas, enfim. Eu gostaria que vocês soubessem alguns conceitos antes que a gente iniciasse a falar de forma um pouco mais técnica. Então nós temos aqui genótipo, que é um conjunto de genes do indivíduo. Genótipo é aquela característica genética, aquilo que tem no seu sangue, tá? Meu sangue meu pai é AB, a minha mãe é O e meu sangue é B, não tem nada a ver com o sangue do pai. Você também tem um sangue O, mas ele está meio escondidinho aí, entendeu? Essa é a sua característica genótica. Você pode passar ela para frente. A sua característica fenótipa é aquela que está aparecendo, tá? Eu costumo falar com os meninos que o genótipo é genes e o fenótipo é das feiuras, né? Daquilo que apresenta, que aparece. Eu peço vocês desculpa, eu estou percebendo que os slides estão um pouco desformatados, mas é por conta do programa que eu estou utilizando aqui, beleza? Então, o fenótipo é a expressão do genótipo em interação ao meio. Como assim? Olha só, tem a informação genótica, ali no seu DNA está falando tudo que você é, mas tem coisas que só vai aparecer se elas forem condicionadas àquilo. Mas o milho é amarelo. Beleza, o milho é amarelo, mas tem milho vermelho, né? Tem as características genéticas dela que determina isso. Mas vamos focar só nisso. Fenótipo é a característica que se manifesta, ok? É a parte feia, fenótipo, feiura, né? Vamos tentar entender assim para ver se vocês conseguem pegar melhor, ok? Vamos para o próximo. Gene é a parte do cromossomo que determina uma produção da proteína. E essa proteína a proteína é que forma a estrutura do ser, é o que vai fazer. A melanina é uma proteína, né? A queratina é uma proteína, a melanina que dá a tonalidade preta, mais escura da pele, né? Quanto mais melanina, mais escuro. Do cabelo também, a queratina é o que forma o cabelo, que forma as unhas, beleza? Então, aí nós temos alelos, né, que são esses vezinhas, azinho, que é uma forma que a gente expressa os genes, tá? Não significa necessariamente que seja essa letra, tá? É só uma representação. Nós temos o alelo dominante, aquele que se manifesta em cima do recessivo, aquele que vai se expressar da sua maneira no fenótipo, de qualquer forma. Ele está ali presente, é o dominante, então ele vai se manifestar. E nós temos o recessivo, aquele que não se manifesta, tá? Junto com o dominante. Ele só vai se manifestar se ele estiver sozinho, entendeu? É dois carinha fraquinhos no meio da festa, cheio de mulher bonita, e não tem nenhum bonitão lá. Então eles vão conseguir se manifestar, ok? Vamos lá então. Então, essas são as características que Mendel estudou. Então ele colocou a forma da semente, cor da flor, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição da flor e a altura do pé, né? E aí, as características dominantes, vocês podem estar olhando aí, se quiserem pausar o vídeo, beleza? Tem as características dominantes e tem as características recessivas, sempre uma diferente da outra. Lisa, rugosa, verde, amarela, né? Alta, pequena, axial, terminal, enfim. Tem uma característica para cada e ela pode ser dominante, ela pode ser recessiva, ok? Vamos continuar então. Então, nós temos aqui, o slide cortou, né, sobre a autofecundação. Então nós temos duas plantas amarelas que se cruzaram e as amarelas são puras, tá? E duas verdes que deu duas verdes puras. Quando a gente cruza, né, essa amarela com verde, a gente vai obter a gente chama de híbrido, né? Uma amarela com verde, mas a cor que vai se manifestar vai ser amarela, porque amarela é o dominante, tá? Olha aí, amarela, X, verde, né? As duas são puras, formou uma amarela híbrida. Dentro dessa amarela aí, tem a informação do verde, tá? Quando a gente cruza duas amarelas que têm a informação do verde, 75% dela vai se manifestar amarela ainda, e 25% vai se manifestar verde, de acordo com o quadro de Pinot, né? A forma
Pinote, né? É uma forma da gente fazer o cruzamento aí mais fácil dessas culturas. Vamos continuar então para a gente não ficar muito enrolado aqui. Então, a segunda lei de Mendel, né? Então, ó, como ocorrem as características ao mesmo tempo? Mendel estudou 7 características das ervilhas separadamente, mas essas características poderiam estar junto numa mesma cultura, beleza? Então ele estudou também a transmissão combinada de 2 características ou mais. A gente vai trabalhar aqui só com 2 características, por enquanto. Então, semente amarela lisa, olha só, tô levando em consideração 2 características, pela cor dela e a textura dela, se ela é lisa ou é rugosa, e tem a verde rugosa. E aí, ó, a gente coloca aqui um exemplo de cruzamento no qual ainda gerou uma semente amarela lisa. Mas a gente olha aqui na informação genética dela, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, olha aqui, né? Opa, a gente vê que ela tem também informação da verde rugosa, mas não se manifestou porque esses alelos da verde rugosa são recessivos, junto com os dominantes eles não se manifestam, ok? Então, como é que a gente faz esse cruzamento aí? Ó? Deu um errinho aí, né? Então eu pego esse Vzinho, ó, esse VR, né? Aqui esse R era para estar mais para cá, tá? Desculpa. Então, ó, VR com VR, VV. Ó, desculpa, Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com R, tá? Não vou complicar tanto a cabeça de vocês, não. Essa imagem aqui vai estar melhor. Vou pegar Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Vamos colocar agora aqui nesse final aqui, ó. Eu vou pegar esse primeiro, né, com esse daqui. Então, o que eu tenho de informação? Vzão e Vzinho, Vzão, Vzinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Sempre o dominante primeiro, tá? Sempre o dominante na frente aí das letras na sua forma de representação. E aí nós temos aí, ó, alguns cruzamentos. Desses cruzamentos, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esse daqui, ó, Vzinho Rzão, tá? Ou melhor, vamos tirar um outro aqui para ficar melhor. Esse Vzinho Rzinho aqui, ó, ele só vai se manifestar quando ele for com ele mesmo. Tipo assim, com outro Vzinho Rzinho, aí ele consegue se manifestar totalmente da sua forma recessível, tá? Talvez eu estou confundindo a cabeça de vocês em relação às ervilhas, mas é para a gente conseguir chegar a falar dos passariformes, tá? De uma forma bem clara. Essa é a primeira lei de Mendel. Mendel falou o seguinte: existem informações ocultas no nosso organismo que elas não se manifestam. Não necessariamente todas essas informações vão ser passadas para os nossos futuros ancestrais, tá? Ou ancestrais não, descendentes. Então, nós temos aqui, ó, genótipo. Genótipo é aquela informação genética. Então, nós temos aqui, ó, as possíveis informações genéticas que pode ter naquele ser. E o fenótipo são aquilo que vai se manifestar em característica física. Amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso. Por quê? Porque cruzou entre as duas. E aí, mesmo que não tenha aquela informação naquela semente, os fios daquela semente podem se manifestar dessa forma. Ok? É uma geração F2. Então, para 2 características ou mais, né, são transmitidos de modo totalmente independentes. Né? Uma característica não vai interferir em cima da outra, tá, beleza? Ela não interfere, mas elas estão todas juntas. Por exemplo, o curió macho ele é preto. Né? Até algumas fêmeas pretas também, que são algumas anomalias. Mas geralmente o curió preto, macho, né? E cantador. 2 características que uma não interfere a outra. Se ele for pardo, ele também não vai ser cantador? Qual é a diferença? Beleza? Então são características independentes, né? E algumas vai sobrepor sobre a outra. Então, nós falamos sobre Mendel bem rapidinho, né? Agora a gente vai falar de sistema de determinação sexual, né? Ah, Patrick, mas é XY aí, então o negócio é errado, né? Então tá bom, vou explicar para vocês, ó. Na espécie humana, né, a mulher tem um cromossomo XX, né? Ela vai transmitir um desses X aí para poder ter a manifestação do sexo. O X representa o sexo feminino e o Y o sexo masculino. O homem, por natureza, ele tem os dois, ele tem o X e tem o Y. Só que o Y é dominante sobre o X
Então, por isso que a gente manifesta de forma fenótipo diferente. Nós podemos ter filhas? Sim, se a gente transmitir o X na hora da separação dos cromossomos, nós vamos ter uma menina, né? Agora, se a gente passar o Y, a gente vai ter um menino, beleza? Mas olha só, os machos são XY, então são heterozigotos, são diferentes, né? E as fêmeas são XX, homozigoto. Isso é para mamíferos, animais. O que acontece? Mamíferos, né, mamíferos em si, animais a gente tem outros tipos, né? Para mamíferos. Com as aves ocorre diferente, né? Os pássaros, nossos pássaros possuem vários pares de cromossomos, cada um destes possui genes que são responsáveis pela expressão das características do indivíduo. São eles que determinarão se será macho ou fêmea, se terá aptidão para repetição ou não, se terá cabeça grande ou cabeça pequena, bico fino ou bico grosso, né? Tantas outras características físicas e genéticas. Então, são os cromossomos que vão determinar isso daí, beleza? Para aves, a gente utiliza o sistema ZW, vocês podem ver aí que no certificado de sexagem de vocês está escrito ZW. Então, em algumas espécies de répteis, peixes, insetos e aves, né, as fêmeas têm um par de cromossomos sexuais diferente. Olha, as fêmeas são heterozigotas, Z e W. Os machos têm um par de cromossomo ZZ. Ou seja, neste caso, olha só, rapaz, preste atenção no que você está falando nos seus vídeos aí. São as fêmeas que determinam a diferenciação do sexo. Opa! Então, eu tenho um curió aqui que só dá macho. Claro, meu filho, todo curió macho só passa os genes do macho, beleza? Os genes do macho é representado por Z, tá? Nesse caso, o W, ele é dominante. Então, quando o W estiver presente, vai dar um ser feminino. Então, são as fêmeas que determinam se vai nascer macho ou fêmea, tá? É ela que tem a possibilidade de passar a genética do W, né, para ser fêmea. Então, ó, os machos são ZZ e as fêmeas são ZW. Então, são as fêmeas que passam a informação se vai ser fêmea ou se vai ser macho. O macho sempre passa a informação de macho, ok? Então, probabilidade genética. Probabilidade e genética tá aqui, né? Probabilidade genética. Como é que funciona isso daí? A gente vai testar, então, como que... meu curió, para nascer cantador, fodão, tal, igual o pai, como é que vai ser? Então, probabilidade é um evento, né? Que a gente vai lançar a sorte e a gente vai ver o que pode dar. Por quê? Olha só, o organismo não vai lá e cata as melhores informações, não. Ele cata as informações aleatórias. Ele divide metade para um lado e metade para o outro, beleza? Isso é totalmente aleatório. E a gente vai ver depois o que acontece também. Então, ó, probabilidade é igual o número de eventos favoráveis, aquilo que te favorece, aquilo que você quer, com o número de eventos possíveis. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O lançamento de um dado. O dado tem quantos lados? 6, né? Então, beleza. Ó. Mas eu quero que saia a face 5, eu quero que apareça o número 5. Qual a probabilidade, então? 5 é um evento favorável só para mim. Então, 1 sobre 6, 6 possibilidades. Automaticamente dá 1 sobre 6. Né? Se a gente dividir esse número, dá 0,16. Né? A gente não vai colocar os outros dígitos, não. Ou, em porcentagem, daria 16%, né? Para poder sair o número que eu quero. Tá? Continue vendo que a gente vai ver onde nós vamos chegar aí. Num baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de retirarmos uma dama qualquer? Ó, levando em consideração que tem 4 damas no baralho, né, então a gente coloca eventos favoráveis, 4. Quantos eventos possíveis? Número de eventos possíveis? 52. Então, 4 sobre 52 dá 0,07, ou em porcentagem 7,69%. Beleza? Isso aí que é a probabilidade. Você joga o número que você deseja com o número de ocasiões possíveis. Então, a gente tem probabilidade de ocorrência de 2 eventos. Poxa, eu quero 2 eventos agora. O que eu quero? Eu quero que o meu curió saia repetidor e macho. Né? Como é que se faz isso então? Exemplo típico aqui para vocês. No cruzamento da espécie de curió, se espera que um filhote tenha uma boa disposição para passar canto. Né? Boa disposição para passar canto. Então, isso não significa que os filhotes vão ser repetidor.
tá? Levando em consideração que nessa espécie é normal que os machos efetuem o canto desejado por criadores, deduz a probabilidade de nascer macho e disposto à repetição. Então tá ali, ó, coloquei entre parênteses ali macho repetidor, né, MR. Então, ó, macho repetidor. Então, qual a probabilidade de ter um curió macho? Então só tem dois tipos, né? Ou passa o sexo do masculino ou passa do feminino. E eu quero macho. Então é 1/2. E repetidor? A repetição, isso aqui eu coloquei como exemplo, mas a repetição eu acredito que seja uma informação recessiva, né? Porque se fosse dominante, a gente tinha uma porrada de curió repetidor aí, né? Então eu acredito que seja uma informação recessiva, tá? Rzinho, digamos assim, e também 1/2, né? Deduzindo aqui que a fêmea tenha todas as características, então, ou não, entendeu? Ou não. Pode ser que na divisão não tenha essas características lá. Mas eu coloquei aqui 1/2 também, 50% de nascer com essa chance. Multiplicando, então, ó, eu quero macho repetidor, né? Macho ou fêmea, duas possibilidades. Repetidor ou não repetidor, também duas possibilidades. Eu quero um evento. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, dá 1/4. Então, para você, olha, meu amigo, presta atenção. Para você que quer um curió repetidor, você tem a chance, no cruzamento normal, de 25% de ter chance de ter essa genética que você está querendo aí. 25%, tá? Ah, mas vamos melhorar esses dados aqui? Então, beleza. E se a fêmea também tiver disposição a canto longo? A fêmea tem a genética do canto longo lá, disposta, né? Na hora da divisão ela vai passar. Então, a gente coloca, ó, 2/2, né? Porque tanto o macho quanto a fêmea tem essa informação, né? E para nascer macho ou fêmea, 25%, né? 50%. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4, né? Em porcentagem daria 0,5, em fração daria 0,5, né? Ou 1/2, né? E daria 50% de chance de você ter esse curió. Ah, pô, mas ela bota 2 ovos. Ou 3 ou 4, enfim. Beleza? Não vão pensando assim. Pensa num indivíduo só, a possibilidade sempre vai ser 50% nesse caso aí, tá? Agora tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe da informação genótica. Eu entrei em contato com os 3 laboratórios e nenhum deles soube me informar a quantidade de cromossomos e qual seria o cromossomo do canto. Beleza? Não tem pesquisa sobre isso. A gente está na obscuridade também em relação a isso. Ok? Então a probabilidade de você ter um pássaro aí que tenha disposição, tá? Não estou falando que ele vai cantar longo, não. Que tenha disposição é 50%. Então, filho de campeão é campeão? Ou não? E aí? Filho de campeão é campeão ou não? Vamos ver então. Suponhamos, né, que temos 2 sementes idênticas, né? Um clone. Uma das sementes é cultivada num solo rico e a outra em solo pobre. Ó, são iguais. Ambas plantas, apesar de serem idênticas geneticamente, serão diferentes em diversas características. Então, ó, a disponibilidade do recurso presente no solo, né, e no ambiente é fundamental para o desenvolvimento de ambas plantas. A influência da expressão de seus genes e, consequentemente, indivíduos geneticamente idênticos desenvolvem desigualmente em ambientes diferentes. Uai, cara, mas ela não tem a mesma genética? Tem a mesma genética, mas ela foi condicionada a situações diferentes, né? No primeiro vídeo que nós lançamos lá no meu canal, no Criador Pereira, a gente viu que gêmeos foram criados em cidades diferentes e eles ficaram diferentes com o tempo, porque eles foram condicionados a situações diferentes também, tá? Uma gêmea que casa mais cedo que a outra, enfim, um tempo elas vão ficar diferentes uma da outra. Então, um caso típico aqui, ó. Ah, pô, mas você falou de planta, então tá fácil, né? Então deixa eu falar um caso animal aqui para vocês, ó. O exemplo de efeito no ambiente externo é o efeito da temperatura da regulação da expressão gênicas no coelhos himalaias. Esses coelhos apresentam característica muito interessante relacionada à expressão de um gene C, né, presente em seu genoma. Esse gene é necessário para o desenvolvimento do pigmento dos pelos e dos olhos desse animal. Tá, mas e aí? Não, o interessante é que o gene C é inativo em temperaturas acima de 35 graus. Olha só, acima de 35 graus, a característica não se manifesta. Então, a genética é tudo? Não, o meio também está influenciando em cima da genética. E é ativo em temperaturas de 15 até 25 graus.
Isso quer dizer que o fenótipo pode ser alterado pela temperatura, tá, pessoal? Então, o meio vai influenciar em cima da manifestação do genótipo, sempre. A variação na temperatura corporal e ambiental resulta em coelhos com coloração de revestimentos distintos. Nas partes quentes do corpo do coelho, o gene está inativo e não é expresso, resultando na ausência de produção de pigmentos e resultando na coloração do pelo branco. Por outro lado, as extremidades do coelho, então nas patas, no rabinho, no focinho, na orelha, né? Onde a temperatura é mais baixa, abaixo de 35 graus, o gene C é expresso, resultando na produção de pigmento e tornando os pelos dessa região preto. Poxa, um único animal consegue fazer manifestar ou não manifestar essa informação de acordo com o ambiente. Ele é um único animal, gente. É um único animal. Então, olha só. O meio ambiente influencia, sim, em cima da manifestação ou não manifestação genética. Então, vale muito o manejo que você vai ter no seu criadouro, tá? Olha aqui, ó. Olha aí o coelho, como é que é, ó. Tá vendo? Nas partes onde ele é mais fresquinho, você manifesta. Nas partes mais quentes, não vai manifestar, tá? Então, tem que levar muito em consideração como você está criando a sua ave, como ela está disposta de nutrição alimentar, como que ela... Enfim, tem vários fatores, a gente vai falar ainda sobre isso, ó. Como... E nos passariformes, como a expressão gênica? Em alguns casos, a expressão dos genes em um determinado organismo pode ser influenciada. Não estou falando que vai ser influenciada, tá, pessoal? Pode ser influenciada. Talvez seja influenciada, talvez não. Isso vai depender muito do animal também. Pelo meio ambiente externo em que o organismo se encontra e se desenvolve, bem como o ambiente interno do organismo. Em alguns casos, podemos incluir fatores ligados ao metabolismo e à influência de hormônios e outras. Uma grande influência ambiental interna é aquela que afeta a expressão dos genes ligados ao canto, no caso das aves, como é o caso dos fenótipos influenciados pelo sexo e limitados ao sexo, que são o macho ter coloração diferente da fêmea, né? Mas a gente já percebeu, né? Tá mais do que provado aí, tem um cara que postou um vídeo aí do Papa Capim, até um outro idiota bateu de frente, né? Tipo assim, a fêmea também pode ter coloração de macho, tá, gente? Acontece, tá? Isso é um distúrbio que acontece. Genética não é soberana, tem um monte de coisa sobre genética que a gente não sabe ainda, tá? Essas manifestações podem aparecer sim. Agora, disposição ao voo, luz, medicamento, alimentação, higiene, produtos químicos são alguns fatores ambientais externos que podem determinar quais genes serão ligados ou desligados, influenciando assim a forma como o organismo se desenvolve. Poxa vida, se eu tenho a tendência a ter um câncer de garganta e eu ficar fumando, poxa vida, né? Claro que eu vou ter. Agora, se eu me cuido, talvez ele não se manifeste, tá? Não é soberano, não é soberano. Claro que tem várias exceções, a gente não vai trabalhar com exceções aqui, não. Estou trabalhando com dados estatísticos, né? E teorias concretas. Tá, olha só, para a gente compreender agora como é que funciona para formar o gameta, o espermatozoide, como é que esse fator genético separa, esses fatores genéticos se manifestam, né? Se vão se dividir lá dentro do animal, né? Eu preciso trabalhar com vocês divisão celular bem rapidinho. Então, a gente não vai falar de mitose, a gente vai falar só de meiose. A mitose, ela auxilia no crescimento, são praticamente células idênticas que vai se formando dentro do organismo, né? Uma célula gera duas células idênticas. Na meiose, não, uma célula forma 4 células gametas, tá? A gente vai ver aqui certinho, então, como é que funciona a meiose. Então, o ciclo celular é dividido da seguinte forma: divisão celular e intérfase. A intérfase, né, é a parte onde que pode haver a multiplicação do DNA, enfim. Não vou ficar aqui muito falando sobre isso, não, que eu não quero complicar a cabeça de vocês, não. Então, a intérfase é dividida em 3 partes, né? A gente fala assim, ó, a parte que antecede a duplicação do DNA, a S, quando está sendo duplicado o DNA, e a G2 é que sucede depois, né, da duplicação. Então, uma célula, ela duplica o seu DNA para poder conseguir dar geração a outra. Olha ali, ó. Aqui na fase S, tá vendo? Ó, o DNA foi para lá e copiou e formou 2 celulares. Por que ela multiplicou o seu material genético? Exatamente para dar formação a outra célula. A outra célula não pode ter a metade da informação genética, tá? Ela tem que ter a informação genética inteira. Então, se multiplica o DNA e depois separa eles, ok? Então, vamos lá, vamos falar da meiose.
É um tipo de divisão celular caracterizada pelo fato de haver uma redução do número de cromossomos nas células filhas, ou seja, há uma única fase de duplicação cromossômica em seguida duas divisões celulares, meiose 1 e meiose 2. Meiose, ó, divide o material no meio. O material genético vai ser dividido no meio, meiose. Gerando 4 células filhas haploides, que são células germinativas. As nossas células são diploides, nós temos o material genético completo, nós temos pares de cromossomos. Nesse caso aqui, tem apenas um cromossomo, não estão em pares, né? Então, eu vou perguntar assim, quantos cromossomos tem um ser humano? 46. A quantos pares? 23, tá? Nós temos 46 cromossomos e nós temos 23 pares de cromossomos. Inclusive, o cromossomo sexual no homem, que é o XY, é um par de cromossomo, beleza? É heterozigoto, mas é um par de cromossomos. Então, vamos lá. Então, a gente não vai falar dessas fases aí, ó, mas eu gostaria de falar, ó, o crossover. O que é o crossover? Olha aqui o que acontece, ó. Crossover, né, mesma coisa que permutação genética, é a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, aqueles cromossomos que estão um de frente com o outro ali, ó, beleza? O que gera grande variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética gerada na meiose, por meio da recombinação gênica permitida pelo crossover, maiores as chances para a ação seletiva do meio, tá? Então, olha só como é que acontece. A importância desse fenômeno é a possibilidade de surgimento de novas combinações gênicas a cada indivíduo que nasce, fazendo com que, apesar das diferenças, né, as diferenças, os indivíduos e seus familiares possuem alguma semelhança. Meu amigo, eu costumo dizer que nós somos 50%, 25% do pai, 25% da mãe, 50% totalmente novo. Porque essas combinações formam o que você tem de especial. Né? Você pode ter algumas características parecidas com o pai, com a mãe, com o avô, enfim. Mas houve uma recombinação genética na hora que foi produzida a meiose para formar os seus gametas, que te possibilitou ser diferente do seu pai e da sua mãe. Beleza? Então vamos lá. A imagem deu problema. Mas o crossover acontece o seguinte: partes dos cromossomos homólogos são trocadas, eles meio que se enroscam um no outro e transferem essa informação genética para lá e outra para cá, beleza? Então, o trabalho deles é fazer a troca de pedaços de informações genéticas, um de frente com o outro. Talvez ali a informação do canto se perca, meu amigo, beleza? A informação do canto ali não vai ser passada, trocou, perdeu a essência, né? Ou alguma informação genética ali talvez não vai ser transmitida, né? Aí o cara fala, poxa vida, bicho, filho de campeão não é campeão? Claro que não, né? Depende de muitos outros fatores também para ser, tem que ser treinado, tem que ser condicionado a estar daquele jeito ali. Só informação genética não vai fazer isso não, beleza? Na meiose 2 a gente vai ter a separação das cromátides irmãos. O cromossomo é um X, então essa parte aqui, ó, vai ser separada, né, e vai estar prontinha para se juntar com outra parte que está lá no óvulo ou no espermatozoide, ok? Então, resultado, ó, vamos lá. Houve a duplicação do DNA, aqui, ó, né, aí partiu para a meiose. Desculpa. Na meiose, olha aqui, teve 2 células filhas, mas antes houve o crossover aqui, ó. Então, vocês podem ver, desculpa, vocês podem ver, olha aqui, ó, que estão trocadas algumas partezinhas, né? Na meiose vão se multiplicar novamente, na meiose 2, aí vai separar e vai ficar 4 perninhas, tá? Vamos lá. Nos espermatozoides, essas 4 aqui viram espermatozoides. Nas fêmeas, apenas um vai virar óvulo, tá? O resto fica como ovócito, vai ficar guardado lá, tá? São glóbulos oculares lá, vão ficar guardadinha lá no lugar, na bolsinha lá, esperando. Geralmente, tá, pessoal? Isso aconteceu já nos mamíferos desde o ventre da mãe, tá? Então, as fêmeas já nascem com a quantidade pronta já, tá? Elas já nascem com a quantidade pronta, não ficam produzindo isso o tempo todo, não. Beleza? Então, aqui, ó, falando da espermatogênese, que forma espermatozoides, olha aí, ó, formou 4 no final, beleza? 4 prontinhos, 4 espermatozoides. Agora, nas fêmeas,
Olha aqui, ó. Foi lá, dividiu. Opa. Tá vendo? De 2, ó. Um desenvolveu, de 1 por final vai ter 3, né, glóbulos polares lá quietinho e um óvulo apenas, beleza? Mas esses glóbulos polares também podem depois amadurecendo, ok? Isso aí. Então, pessoal, é isso mesmo que eu gostaria de ter trazendo para vocês, tá? De uma forma bem rápida, bem simplificada. Eu peço desculpa. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo, tá? Ou deixa nos comentários aí. E não deixe ser enganados por pessoas não, tá? Eu trouxe o fato verídico aqui para vocês, o fato científico, e estou provando para vocês que genética é também condicionada a manuseio, tá? Manejo também é importante na criação dos passeriformes. Fique com Deus e até mais.